Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pela primeira vez em 134 anos de história, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia vai ser dirigida por uma mulher. Ela que é professora, doutora, pesquisadora e atual vice-diretora da instituição, foi eleita para o cargo máximo dessa que é a mais antiga unidade da UFBA. Um marco histórico que ultrapassa os muros da universidade e ecoa como símbolo de representatividade e transformação. A nova diretora assume a missão de conduzir a Faculdade de Direito no momento em que o país discute democracia, direitos, inclusão e o próprio papel da universidade pública. É com muita honra que a gente recebe nesse álbum entrevista a primeira diretora da Faculdade de Direito da UFBA, professora Mônica Aguiar. Um prazer recebê-la. Parabéns pela conquista e seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Jefferson. Muito obrigada. Realmente é assim um prazer muito grande estar aqui para trazer para vocês um pouco dessa minha história, né? Deixa eu inicialmente te perguntar o que significa pessoal e institucionalmente ser a primeira mulher a dirigir a Faculdade de Direito em 134 anos de história. Eu acho que é um grande desafio, é um pontapé inicial para que nós possamos ver que outras mulheres, sim, poderão estar nesse lugar, de inspirar também as pessoas. Eu tive o prazer de ouvir falar que em uma determinada escola aqui de Salvador, os alunos e as alunas do terceiro ano de uma professora de história estavam ouvindo essa história minha, dizendo dos 134 anos e da importância que é a mulher poder estar nesses lugares, que são lugares de gestão, mas também de representação, que é o máximo que se poderia considerar possível para uma mulher chegar dentro de uma faculdade. Em algum momento ao longo da sua trajetória, a senhora enfrentou barreiras explícitas ou sutis pelo fato de ser uma mulher num cargo de liderança num ambiente historicamente masculino? Ah, com certeza. Embora muitas vezes as pessoas digam, não, mas não existe machismo, não existe misoginia, porque muitas vezes, como você diz, é superficial, outras vezes é uma coisa assim que você não consegue perceber, mas até por dizer assim, só porque é mulher, como se ser mulher fosse algo que fosse diminutivo, porque há uma hierarquização clara na nossa cultura, que coloca os homens acima das mulheres. E muitas vezes nós estamos dentro dela e não conseguimos perceber. Então, em várias oportunidades eu tive, sim, essa questão. Óbvio que porque eu fiz concursos públicos, então ingressei em vários postos através de provas, de títulos, isso fica um pouco mais suavizado, no sentido de ter uma passabilidade. Mas quando você chega lá dentro, chegar a altos cargos, já é diferente. Veja o Supremo Tribunal Federal, nós só temos uma mulher. Então, realmente é muito difícil. A senhora atribui a quê essa sua conquista atual? Eu creio que houve muita divisão, porque não foi uma conquista fácil, mas eu creio que houve um movimento muito grande, tanto das mulheres quanto dos homens antimachistas, que disseram assim, não dá para normalizar uma faculdade de Direito ter 134 anos sem ter tido até hoje uma mulher na sua gestão. Inclusive foi feito o aniversário da nossa faculdade, que é comemorado no mês de abril. Nós fizemos uma exposição mostrando a figura de todos aqueles que foram diretores. E aí ficou muito claro, porque você sabe, a imagem fala muita coisa. Nenhuma mulher. É isso que nós queremos? Eu acho que isso também foi muito forte, foi impactante, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ver através da imagem. Tinha lá o retrato de todos os diretores que já passaram, nenhuma mulher. Agora vai ter. Uhum. A sua eleição foi descrita como uma vitória do diálogo e da escuta. Que tipo de resistência esse diálogo precisou vencer? Pois então, muito desafio. Você sabe, eu sou psicóloga também, então o meu trabalho é exatamente esse, escutar, acolher. E eu creio que isso foi importante na hora de construir, porque em período de pré-campanha você tem que construir acordos com vários papéis da comunidade, com vários grupos, né, da nossa faculdade. E eu acho que isso foi importante porque eu pude ouvir as queixas.
eu pude dar ensejo a que as pessoas falassem e relatassem, olha, isso aqui que nós queremos de um novo diretor ou de uma nova diretora, e ali, naquele momento, eu empatizava com as pessoas, no sentido das necessidades, e olha, vai ser realmente um grande desafio, porque são muitas as demandas. A senhora acredita que a presença feminina em cargos de liderança muda a cultura institucional e de que forma isso pode refletir na formação dos futuros juristas? Eu acredito que sim. Geralmente eu creio que a mulher ela tem não somente a capacidade de escuta, mas também ela vive num sistema que é de maior alteridade. Ela não olha para o outro, não olha para os outros, não olha para as pessoas de cima para baixo. Ela olha do lugar de igualdade e faz essa construção. Eu diria que a mulher é mais água. Ela vai entrando nos lugares, vai quebrando as resistências, de tal forma que todo mundo vai sendo cooptado e vai sendo trazido a uma sedução natural, que eu não diria nem que é uma sedução do feminino, mas é uma sedução, sim, de um olhar que é um olhar de mais proximidade. Pelo menos assim é que eu me enxergo, é assim que eu me vejo. Espero que as pessoas consigam também enxergar dessa forma, porque não adianta nada, Jefferson, você achar que você é assim, se você não mostra para o outro quem você é. Eu acho que essa campanha deu a oportunidade de eu poder mostrar quem eu sou. A senhora pretende se cercar de assessoras do sexo masculino ou deve manter algum equilíbrio? Olha, infelizmente o número de servidores é muito enxuto, né? Nós temos apenas 31 servidores numa faculdade de quase 3.000 pessoas. Nós temos essa dificuldade, mas é óbvio que nós estamos pretendendo trabalhar com todo mundo no sentido de vamos trazer mais competência, mas principalmente, Jefferson, mais criatividade. Porque você sabe, na universidade pública, os recursos orçamentários são muito poucos. Nós estamos num período agora que é um período que eu diria de seca, né? Nós temos poucos recursos. Então, precisa de muita criatividade para conseguir vencer as barreiras. E isso a gente tem feito e eu acho que nós vamos continuar fazendo, espero, com uma forma muito excelente. E tem sido crescente também a própria participação de mulheres no meio do direito, não? Imagino que na própria faculdade hoje a quantidade de mulheres estudando é bem maior do que no início, ou historicamente falando. Sim, nós não? temos uma perspectiva que nós sejamos hoje, enquanto alunas, quase 70%. Mas veja o que é muito interessante. Se você olhar para o grupo de docentes, nós somos pouco mais de 30%. É aquilo que a gente diz. Para onde vão essas alunas que estão aqui sendo a maioria, quando elas saem lá para fora, que a gente não vê no Supremo, nós não vemos no STJ, pouco vemos no Superior Tribunal Militar. Então, há um achatamento muito grande na medida em que vai se chegando acima, no topo, na hierarquia das diversas carreiras públicas. E isso significa que o desafio é grande. Então, isso que eu consegui é um pontapé inicial para abertura para todas as mulheres, para que a gente possa vencer juntas e criar realmente essa esfera de todo mundo seguir em frente. O que falta? É uma conscientização maior da própria sociedade ou uma coragem a mais por parte das próprias mulheres para correrem atrás desses cargos de liderança, para ocuparem um espaço de um protagonismo maior? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que responder num outro programa, porque eu precisaria de 1 hora a mais para falar sobre isso. Mas, com certeza, primeiro, a conscientização, porque a cultura, como eu disse antes, é uma cultura que tem uma visão hierárquica, então nós colocamos sempre o homem como estando acima. Eu vi coisas terríveis durante a campanha, que eu não gostaria mais de repetir, nem mais de lembrar. Mas nós temos também que as mulheres precisam, não é que elas não tenham coragem, mas precisam de apoio. Tudo que eu sofri nessa campanha, eu tenho certeza que se eu não tivesse uma vivência, se eu não tivesse a idade que eu tenho, se eu não tivesse, diz uma colega minha, você está com a terapia em dia, hein? Se eu não estivesse terapeutizada, eu teria desistido. Então, eu creio que não é somente da coragem pessoal, mas também da união em torno daquele propósito para conseguir fazer com que aquela mulher que quer alguma coisa, como eu quis, possa chegar até onde ela quer. A senhora estava comentando, ao longo da sua história, foi perceptível o enfrentamento dessas barreiras pelo fato de ser mulher num ambiente historicamente masculino. A sua eleição foi bastante acirrada também, ou seja, teve quem de fato torcesse o nariz para a senhora
pelo fato de ser uma mulher assumindo um cargo que até então não era ocupado como tal? Ah, sim, com certeza. Inclusive se dizia assim, mas nós deveríamos estar agora todos unidos para levar a professora Mônica a esse cargo, uma vez que nunca teve uma mulher. Para que essa divisão? Para que outra pessoa quer, ao contrário disso, fazer com que haja essa disputa, né? Então foi muito difícil, não foi fácil, não. A Tanto que senhora pretende adotar políticas concretas de equidade de gênero, de diversidade dentro da instituição? Ah, sim, nós já temos inclusive um projeto e eu não me importo de dizer que é um projeto que nós estamos pensando que já está sendo está implantado na Universidade Federal do Paraná, que nós vamos trazer para aqui, para a Bahia, será se se as paredes da UFBA falassem, para poder trazer com que as pessoas possam anonimamente fazer suas denúncias, porque, na verdade, quando elas se mostram e elas dizem quem são, muitas vezes são revitimizadas e não têm o apoio necessário. Então, nós vamos fazer esse projeto, vamos também reafirmar a ouvidoria da faculdade, que a ouvidoria da faculdade parou de funcionar. Eu fui a primeira ouvidora e eu quero trazer também, de novo, essa possibilidade de que as pessoas possam lá mesmo fazer denúncias e denúncias anônimas. A sua eleição foi contestada judicialmente por parte do movimento estudantil. Como é que a senhora interpreta esse episódio e o que ele revela sobre a atual dinâmica dentro da própria universidade? Nós estamos dentro de uma faculdade de Direito. Eu sou juíza federal aposentada. Não posso deixar de reconhecer que a qualquer pessoa compete a possibilidade de ir para a justiça para poder resolver ou salvaguardar um direito que acha que tem. Felizmente, eles foram para a justiça e não obtiveram a liminar. Foi feito um mandado de segurança, então não conseguiram comprovar esse direito que tinham, não tiveram a liminar, ficaram insatisfeitos, recorreram e, de novo, foi negado. Ficaram insatisfeitos, recorreram para Brasília, para o tribunal, e, de novo, foi negado, que é um processo natural. Quem não está satisfeito administrativamente tem que ir mesmo para a justiça, né? Então, eu recebo com muita tranquilidade. Não ficou surpresa com esse movimento, não? Fiquei surpresa, eu não posso dizer que não fiquei. Fiquei surpresa, sim. Mas eu confio muito na justiça. Pelo fato de ter partido dos próprios estudantes? Também, mas também porque eles próprios estavam na reunião em que foi feita a lista tríplice e eu não sabia de nada. E eles pediram paz na gestão, pediram que houvesse diálogo, pediram que fosse feito um compromisso ali público perante a congregação nesse sentido, mas por trás havia essa guerra que eu nem sabia. Você vê como Deus protege os inocentes. E me comprometi a realmente ter paz e tranquilidade, porque a campanha, gente, acabou. Resultado está consagrado, a lista tríplice feita. Agora é o reitor nomear e ter a posse, enfim, né? Temos que partir para frente. Se o diálogo tem sido uma de suas marcas, é um sinal de que as portas estarão abertas para, por exemplo, contestações do gênero ou outras possíveis contestações que possam surgir? Eu creio que somente através do diálogo a gente pode resolver essas coisas. E realmente eu espero que o diálogo seja, porque para ter diálogo não pode ser monólogo, então espero que seja mesmo de ambas as partes. Da minha parte, eu estou aberta para isso, né? A Faculdade de Direito da UFBA é uma das mais tradicionais do país, surgiu antes mesmo da criação da universidade. Agora, ela enfrenta o desafio de se modernizar. Quais serão suas prioridades de gestão, professora? Realmente esse desafio é grande, embora nós tenhamos que ter em mente que é uma universidade pública, então o nosso público é um público diferenciado, no sentido de que nós temos também de cuidar do meio ambiente social, não somente da questão relativa a essa modernização, embora a gente vá atrás, com sinal de internet melhor, etc., com o uso de inteligência artificial, inclusive fazendo uma regulamentação sobre o que pode ser utilizado. Então, o aluno pode trazer um trabalho todo feito para a inteligência artificial, ele pode fazer isso sem declarar que foi para a inteligência artificial.
Então, nós temos lá uma construção hoje por um grupo de professores que está se debruçando sobre essa realidade, que é uma realidade nova, Jefferson, mas que nós não podemos esquecer que nós temos alunos muito carentes, para quem essa realidade nem chega, né? Então, é uma coisa que nós vamos costurando aos poucos para poder unir todo mundo no seu propósito. Costurando aos poucos e buscando em que fontes as informações necessárias para se chegar a um consenso? Buscando nas fontes, primeiro, da própria universidade. Um dos projetos, por exemplo, que eu tenho é de fazer um grupo de pesquisa com a Faculdade de Comunicação, que envolva um observatório da imprensa, para que nós possamos ver o quanto a imprensa está facilitando ou dificultando a implantação de diversas políticas, inclusive políticas de gênero, né? Na medida em que se fala, por exemplo, tem um feminicídio e a imprensa coloca suposto feminicídio, como isso pesa na vida das mulheres, né? Então, tudo isso está sendo gestado, a cabeça está a mil, eu digo, não consigo nem dormir de tantas ideias que vêm, mas vão ser feitas sim. E é um desafio que passa pelo equilíbrio entre tradição e inovação, numa instituição tão marcada por sua história e simbolismo, mas essa resposta a gente vai segurar. Estamos conversando aqui com a primeira diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. A gente faz um intervalo e volta já. Já estamos de volta. Nossa convidada, a professora Mônica Aguiar, primeira diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em 134 anos de história. Professora, como equilibrar tradição e inovação numa instituição tão marcada por sua história e, exatamente, simbolismo também? Excelente pergunta, Jefferson. Eu creio que nós olharmos para o passado é muito importante. É importante para não repetir erros, é importante para nós aprendermos o que ficou lá atrás e que poderia ser feito diferentemente, ou o que ficou para trás e que deveria ser, então, continuado. Então, nós temos essa grande tradição. Você sabe que nossa escola é uma escola de 134 anos. Nosso prédio é um prédio da década de 60. É um prédio que foi construído para abrigar 300 alunos e que hoje abriga uma comunidade de 3.000 pessoas. Então, olhar para o passado é importante, mas trazer para o futuro essa mudança que é muito necessária. E foi uma coisa que foi muito presente durante a minha campanha. Olhar para frente, olhar para o novo, olhar para o que nós podemos fazer a partir de agora. Claro, trazendo o que nós já construímos antes. Que erros, por exemplo, do passado que não devem ser repetidos? Nós tivemos casos lá de muito assédio, inclusive assédio sexual, não somente feito entre os alunos, mas também entre professores, que já foi definido, já foi decidido e tudo, mas que nós não queremos mais que isso aconteça. Você imagine que numa sala de aula nós tínhamos os meninos fazendo cerco para que as meninas não sentassem nas cadeiras das pontas ou na frente para que o professor não pudesse chegar perto. Então, nós vivemos essa realidade. Isso não pode se repetir, né? Temos que ter agora um olhar que seja de um olhar de proteção também. Mas como mudar esse tipo de comportamento? Somente fazendo algo que é algo que nós já temos proposto e que já tem sido feito, que é de encontros para letramento, se a gente pode usar essa palavra, um letramento antimachista, um letramento antirracista, antitransfóbico. Então, as pessoas, por exemplo, que são lá mulheres ou homens trans, às vezes precisam usar o nome morto, como a gente diz, porque os professores insistem em fazer chamada, desde que esteja lá o nome morto e não o nome social. Não podemos mais deixar que isso aconteça. É um sofrimento muito grande e eu quero realmente minorar o sofrimento mental das pessoas, né? Alguém que lida com essa parte na vida não pode deixar querer que o seu meio ambiente seja contaminado por essas atividades. Uma mudança desejada não só entre estudantes, mas também entre os professores, então, também. Entre toda a comunidade. Sim. A senhora tem defendido uma gestão participativa. Na prática, como pretende aproximar docentes, técnicos
e estudantes das decisões administrativas? Pronto, tem uma coisa que é muito boa, porque a universidade pública já faz há algum tempo, que é a questão de todos esses segmentos fazerem parte dos modelos de gestão. Então, nós temos, por exemplo, dentro da nossa faculdade, departamentos, são 3 departamentos, que são divididos pelo tipo de disciplina. Em todos os departamentos, nós temos alunos que fazem parte da gestão e que dão, então, voto para as decisões mais importantes. Nós temos o colegiado, que é quem cuida da parte do curso. Também lá nós temos alunos que fazem parte da gestão. E o órgão máximo da faculdade, que é exatamente a congregação, da qual fazem parte alunos, professores e técnicos. E esse modelo é um modelo que vigora já há algum tempo e que tem sido muito bem sucedido, né? Porque aí nós podemos ouvir o que cada um desses segmentos gostaria e como fazer. É claro que às vezes a atenção. Você mesmo disse há pouco sobre essa questão dos alunos, né, quererem recorrer. Então, às vezes, a atenção. Mas a atenção é natural também da vida, né? Se não houvesse, como é que seria? A senhora chegou a citar que um dos problemas hoje das instituições públicas de ensino é a dificuldade de recursos, ou a diminuição dos recursos ao longo dos tempos. Isso tem sido desafiador, imagino eu. Como a Faculdade de Direito pode reagir e se reinventar nesse cenário? Nós temos partido para aquilo que eu chamo de adoção de recursos numa forma multiportas. O que é isso? Recursos orçamentários, em primeiro lugar, porque a universidade é pública e é de lá que nós deveríamos estar trazendo todo o dinheiro. Mas nós temos também ajuda através de emendas parlamentares, que nós já temos captado e vamos continuar captando. Nós temos a ajuda de vários órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Agora mesmo nós vamos fazer um convênio com o Ministério Público Estadual para implementar o nosso núcleo de prática jurídica. Então, eles vão dando recursos, às vezes até de execução de fazer, ou seja, não em dinheiro específico, mas constroem alguma coisa, fazem alguma obra. Eu vou dar um exemplo rápido. O Ministério Público Federal pede salas para realizar o concurso para procurador da República. Nós damos as salas e pedimos em troca. Queremos que pinte a sala, queremos que troque a fechadura, queremos que façam o piso, façam alguma modificação, reconstruam o piso. E aí, isso vai criando oportunidade para, mesmo não tendo dinheiro, tendo aquilo que eu falei, a criatividade para resolver. Qual é o papel de uma faculdade de Direito em tempos de retrocesso democrático e desinformação jurídica, que é o que a gente vem vivendo hoje em dia, não? Infelizmente, né? E realmente temos vivido. Mas eu creio que uma faculdade, não somente a Faculdade de Direito, mas as universidades de um modo geral, que teve um tempo em que o conhecimento estava introvertido nos monastérios, etc., e depois foi extrovertido para as faculdades, é muito importante, e principalmente na faculdade pública, nas universidades públicas, que nós temos programas de extensão. E esses programas de extensão são aqueles programas que levam conhecimento para a comunidade. Então, é importante porque ali nós temos debate, nós podemos intermediar de alguma forma, nós somos buscados, agora mesmo nós estamos rodando um grande projeto de extensão, buscados pelo Ministério de Direitos Humanos para os conselheiros tutelares da Bahia toda. Nós fazemos a formação, então uma escola de formação dos conselheiros tutelares de toda a Bahia é feito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E ali a gente conversa, ali a gente mostra o quanto é perniciosa a polarização, o quanto isso paralisa os símbolos e faz com que nós não avancemos. E o que a gente precisa mesmo é avançar. Então, eu acho que isso é muito importante. O papel da faculdade mesmo e das universidades públicas é muito esse. O Brasil ainda é um país de profundas desigualdades sociais e de acesso à justiça também. Não é todo mundo que consegue ter a facilidade de acessar a justiça. Que tipo de formação a senhora acredita que deve ser priorizada para que o jurista tenha também um compromisso mais social? Uma formação humanista, né? Ele precisa entender que essa desigualdade não é uma desigualdade que está dentro da faculdade somente, mas é uma desigualdade que está em toda a sociedade. Ele precisa entender que o conhecimento que ele está produzindo ali
tem que ser partilhado para qualquer camada. Então, quando nós estamos estudando um determinado tema, vou dizer aqui do tema da minha área, eu ensino bioética, nós não podemos somente ficar focalizando em inseminação artificial ou em utilização de células-tronco, porque nós sabemos que a maior parte da nossa população não vai ter acesso a isso. Então, nós temos que buscar trazer um conhecimento para dizer por que a falta de água, a distribuição de água é tão importante para as comunidades. Imagine eu e você, nós temos chuveiro, a água cai, muitas vezes a água quente, etc. Mas tem aí uma parcela da população que não tem esgoto, não tem água em casa, e isso é muito importante que a gente também ensine na faculdade. Olha, esse conhecimento que você está adquirindo aqui não pode ser somente para o andar de cima. A grade curricular da Faculdade de Direito da UFBA atende a essa formação humanista? Cada professor deveria estar ensinando desta forma como eu acredito, né? É claro que nós temos um currículo, e essa é importante sua pergunta, Jefferson, que já está lá há mais de 20 anos, então é um currículo que já está engessado. Nós precisamos mudar o currículo. Agora mesmo, nós implantamos uma disciplina chamada Direito das Relações Raciais, que é uma coisa muito importante para que nossos alunos tenham conhecimento. Olha, gente, nós não podemos viver num mundo machista e racista e não termos uma disciplina que cuide disso. Então, nós estamos cuidando e estamos atentos para que isso aconteça. Mas a faculdade ela tem autonomia para mudar essa grade curricular ou depende de mudanças a partir do MEC, por exemplo? Nós temos, a partir do MEC, uma lei que é chamada Lei de Diretrizes e Bases, mas essa lei ela somente determina as disciplinas básicas, ou seja, o que não pode faltar em nenhum curso de direito. Pode faltar uma disciplina como hermenêutica jurídica. Todos têm que ter. Não pode faltar metodologia de pesquisa. Todos têm que ter. Mas depois de você implantar aquele mínimo, você pode sim cruzar com as suas disciplinas o que você quiser. Então, a faculdade tem essa liberdade. Quem faz isso é um órgão chamado colegiado do curso de graduação, que está debruçado nesse momento que você está me fazendo a pergunta, para poder realizar um novo currículo, que eu espero que aconteça logo, que a gente chama projeto pedagógico do curso. Não é somente o currículo está inserido no projeto pedagógico do curso, mas eles estão agora resolvendo isso. Não é atividade da direção, é atividade do colegiado, mas é claro que, como eu já fui também coordenadora do colegiado, sei bem como é que a coisa se dá. Daria para antecipar alguns possíveis novos assuntos ou disciplinas que deverão ser adotadas pela faculdade? Então, nós estamos agora trazendo disciplinas que antes eram ministradas como disciplinas optativas, como direito do consumidor. Direito do consumidor é uma disciplina optativa que nós estamos trazendo agora para ser uma disciplina obrigatória, de modo a que todo estudante de direito saia da faculdade tendo a disciplina de direito do consumidor. Uma outra que eu falei agora, né, direitos das relações raciais. Temos direito ambiental, temos várias disciplinas, temos direito agrário, várias disciplinas que vão estar nessa nova composição. Hoje, decisões tomadas pela justiça, nas diversas instâncias que existem, são muito publicizadas. Hoje a mídia tem acesso muito fácil ao que acontece. E há uma percepção de que nem sempre existe um consenso entre essas decisões. A gente acompanha casos emblemáticos, como, por exemplo, agora, recentemente, o julgamento dos envolvidos na chamada trama golpista, em que cada ministro do Supremo fica parecendo que é uma ilha. Ele tem o seu próprio jeito de pensar, suas convicções. O que falta para que a população tenha uma clareza mais fácil sobre o que acontece de fato na justiça brasileira? Olha, eu gosto muito de como está acontecendo agora, ou seja, eu gosto muito de que as pessoas tenham acesso quase que imediato ou imediato. Você liga a televisão, esse julgamento que você está falando foi um julgamento que realmente chamou muita atenção, e as pessoas ligavam a televisão, na TV Justiça ou em qualquer outra televisão, e tinha lá o julgamento de imediato. E é claro que eu creio que para a pessoa que é leiga aquilo ali, possa incomodar o fato de que um ministro está brigando com o outro, ou está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra totalmente diferente, mas isso é importante, porque significa que nós temos a convicção de poder dizer aquilo que nós queremos, né? Nós estamos lá fazendo todo aquele julgamento e dizendo qual é a nossa convicção.
Não é uma coisa chapada, que está todo mundo andando para o mesmo lado. E eu acho que reflete muito o que é o país hoje, né? Cada juiz, de fato, é uma ilha? Será? O que eu posso dizer é que cada juiz ele decide de acordo com o seu convencimento. Mas o que nós vemos também é que tem juízes e juízes. E, por exemplo, se nós tomarmos o Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que tem juízes que julgam muito próximos uns dos outros, então não aparentemente sejam a ilha, e tem outros que se comportam como se ilhas fossem. Então, eu prefiro não generalizar nessa sua pergunta. Para encerrar, professora, olhando para esse marco histórico, que mensagem a senhora deixaria para as mulheres professoras, alunas, gestoras que ainda lutam por reconhecimento dentro das universidades brasileiras? Eu acho que o mais importante é acredite em vocês. Acredite que em conjunto e com a ajuda de muita gente, assim como foi possível para mim, será também possível para você. Não deixe seu sonho perecer. Vá em frente, se inspire. Professora Mônica Aguiar, primeira diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela conquista e seja sempre bem-vinda aqui conosco. Eu que agradeço pelo chamado. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.